rumo a um objetivo, rumo a um propósito na vida. Eles foram a Jerusalém, como de costume, para participarem das comemorações da Páscoa. Como todo judeu, como bom judeu, eles foram lá celebrar a libertação do povo de Israel da escravidão de Faraó e do Egito. Porém, a Bíblia narra que nesta ida deles a Jerusalém, participarem deste momento de festa, participarem desse momento de celebração, de comemoração, eles se distraíram. Eles acabaram esquecendo Jesus. E eu quero usar esse texto, eu quero usar esta passagem para chamar a sua atenção para alguns ensinamentos que este fato, que este acontecimento, que esta experiência na vida de José e Maria pode também nos ensinar. Porque se até José e Maria, que eram os seus pais, falando assim na linguagem humana, os seus progenitores ou biológicos, porque no caso de José nem era biológico, mas ele era o seu responsável legal. No caso de Maria, foi a sua genitora. Então, a expectativa é que eles fossem responsáveis no cuidado de Jesus, responsáveis na caminhada com Jesus, que era seu filho, até então apenas um adolescente na faixa etária de 12 anos. Então esperava-se que eles fossem devidamente responsáveis no trato, no cuidado, na criação, educação, no zelo para com ele. Não estou dizendo que pelo fato deste acontecimento, que José e Maria eram péssimos pais. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que nós podemos aprender algumas coisas com esta experiência. E nesta primeira ministração desta sequência, dessa série de 7 mensagens, eu escolhi falar sobre esse tema, esqueceram de mim. Porque quando eu olho para José e Maria, eu vejo que se até eles esqueceram, será que hoje muitos também não esquecem? Será que até hoje muitos também não acabam se distraindo com a festa da vida, ou com as ocupações da vida, ou com as distrações da vida, e não acabam por esquecer Jesus no dia a dia da vida familiar? E isto, assim como na vida de José e Maria, acarretou transtornos, problemas, dificuldades, também não faz hoje com que muitas famílias sofram transtornos, problemas e dificuldades por esquecerem Jesus. Mas pastor Itamar, quando é que nós esquecemos Jesus? Nós vamos aprender no decorrer desta passagem. O que este fato na vida de José e Maria nos ensina? Eu quero ler com você, quero pensar com você. Eu gosto de pregar com a Bíblia aberta, sempre enfatizo isso, porque é muito importante. Se você puder mantê-la aberta, nós vamos lendo. Se você observar, o versículo 41 diz que eles foram à festa, e Jesus já tinha 12 anos, e conforme o costume, eles o levaram para a festa. Só que esta data era uma data diferente, porque o menino judeu aos 12 anos, ele tinha a obrigação, o dever ou o costume, a tradição deles, de levá-lo ao templo para que ele meditasse, recitasse e tentasse dar o seu entendimento, a sua explicação pessoal sobre aquele termo da lei, do livro da lei que ele foi ali recitar, meditar e expor diante ali dos mestres. E Jesus, como todo garoto, como qualquer menino judeu ou criança judaica, aos 12 anos, também passou por esta experiência. Não é um detalhe narrado, mas é uma questão histórica que é importante compartilhar com você, para você entender bem esse contexto. Então não era, naquela ocasião, não era só a festa que estava sendo celebrada. Para Jesus era uma data diferente. Para Jesus era um momento especial. Ele estava fazendo um momento de transição da sua vida e da sua experiência espiritual. Acontece que José e Maria, lamentavelmente, se distraíram com a festa, se distraíram com os conhecidos, com os parentes, com os amigos, com o momento que eles estavam vivendo, e no momento de retornar para sua terra de origem, eles se distraem e esquecem Jesus lá em Jerusalém. Primeira observação que eu quero fazer com você está no versículo 43, que diz: regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o perceberam, nem José e nem Maria, sua mãe. Ou seja,
Primeira observação: eles esqueceram o filho, esqueceram Jesus em Jerusalém e não perceberam. Por que eles não perceberam que haviam deixado Jesus lá? É importante observar. Por que nós, às vezes, não percebemos que esquecemos Jesus no dia a dia da nossa vida familiar? Que Jesus não está fazendo parte do relacionamento conjugal entre marido e mulher? Que Jesus não está fazendo parte da educação que estamos dando para os nossos filhos? Quando é que percebemos que Jesus não está fazendo parte da nossa administração e planejamento financeiro na nossa vida? Quando é que notamos que Jesus ficou esquecido naquilo que idealizamos, naquilo que projetamos para a família, para o casamento, para a nossa vida pessoal? Quando é que notamos? Perceba que nós às vezes não percebemos. Por quê? Porque nós achamos, supostamente, nós imaginamos que Jesus naturalmente vai estar conosco. Ou seja, nós começamos a imaginar que naturalmente as coisas irão dar certo. A gente acha que é o seguinte: bom, eu casei com boas intenções, eu tive um filho com boas intenções, eu fiz esse negócio com boas intenções, eu estou tentando dar o melhor e fazer o melhor para os meus filhos, pelos meus filhos, para o meu marido ou para a minha esposa, eu estou me aplicando da melhor forma possível para cuidar bem dos negócios da família, da finança da família. Então eu começo a imaginar que naturalmente as coisas vão dar certo. Por que foi que eles não observaram que Jesus não estava com eles? Que eles haviam esquecido Jesus? Porque eles pensaram, se você ler o versículo 44, pensaram que Jesus viria com eles pelo caminho, simplesmente por uma obrigação, por um dever natural. Nós também imaginamos e pensamos que naturalmente um casamento vai dar certo, porque o homem foi feito para a mulher foi feita para o homem. Nós imaginamos que um filho naturalmente vai crescer bem, vai ser um bom filho, uma boa filha, porque nós estamos tentando dar o melhor, a melhor educação, estamos tentando fazer o melhor por eles. Só que às vezes nós estamos fazendo o nosso melhor. A pergunta é: Jesus está participando disso? Como que Jesus participa disso? Quando nós fazemos tudo segundo sua vontade, segundo o seu querer. Quantos casamentos estão sendo conduzidos fora da vontade, fora dos princípios da palavra? Quantas vezes na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos, ou na administração do nosso lar, nós não observamos as ordenanças bíblicas. Nós vamos passando por cima dos valores, passando por cima dos princípios, das ordenanças de Deus, e vamos fazendo ao nosso modo. Nós herdamos uma educação dos pais, nós herdamos uma educação, uma influência cultural dos nossos avós ou de outros parentes mais antigos, e nós começamos a transferir e aplicar isso também na nossa casa, e às vezes nós não pensamos, mas isto é o certo, isto é o ideal, mas esta forma de agir, de tratar esta questão, está em conformidade com a palavra, está em linha com a vontade de Deus? Quantas vezes nós paramos e oramos e perguntamos: Deus, o que fazer nesta situação? Como tratar essa questão com o meu filho, com a esposa, com o esposo, esta situação financeira, como resolver? A maioria das vezes nós não fazemos isso. Nós acabamos deixando Jesus do lado. Nós achamos que naturalmente Deus vai abençoar as nossas vidas, famílias, casamentos ou filhos, porque nós estamos simplesmente seguindo com a vida. Casamos, cumprimos aí o propósito da nossa existência. Somos pais, cumprimos aí um propósito para a nossa vida, para a nossa união matrimonial. E naturalmente nós achamos que porque somos povo de Deus, nós iremos saindo, negociando, comprando, vendendo, construindo, e teremos a bênção de Deus nisso. Só que às vezes nós esquecemos de perguntar: Senhor, qual é a tua vontade e o teu plano para esta situação? Eu esqueço de incluir Jesus no sonho, no projeto. Eu esqueço de incluir Jesus na educação. Quando é que eu esqueço de incluir Jesus? Quando eu não vou lá na palavra.
e não consulto a palavra, e não aplico o método bíblico para a educação e disciplina dos meus filhos, mas eu prefiro adotar o quê? O método da psicologia ou parapsicologia, porque ultimamente nós estamos chocados com alguns que se dizem psicólogos, mas não são simplesmente psicólogos, são parapsicólogos, né? Existem crenças, existem ideias espiritualistas sendo inseridas, e às vezes a igreja vai aceitando, vai acatando e vai até aplicando no seu dia a dia.